Olá, pessoal! Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de pesquisa operacional do curso de Engenharia de Produção Mecânica da Universidade Federal do Ceará. Sou o professor Anselmo e o tema da aula de hoje é o método Branch and Bound. Olha só, pessoal, quando a gente vai tentar resolver problemas de programação linear inteira, não há garantia de que o método simplex, que é o método mais usado para a solução de problemas de programação linear, não há garantia de que o método simplex produzirá soluções inteiras, tá? Que é o que nós desejamos no caso de problemas de programação linear inteira, certo? Então, tanto no caso de problemas com variáveis binárias, né, 0, 1, como no caso de problemas com variáveis inteiras, assume valores no conjunto dos números inteiros, né, inteiros não negativos, por exemplo, como em problemas mistos, né, problemas em que algumas variáveis são inteiras e outras são fracionárias, ou seja, assume valores no conjunto dos números reais. Tá? Então, se a gente usar o método simplex, aplicar diretamente, né, no problema de programação linear inteira, não há garantia de que o método simplex vai, de fato, produzir uma solução ótima com todas as variáveis inteiras, certo? A não ser alguns casos particulares, né? Como é o caso lá do problema do transporte, problema da alocação, certo? Mas são exceções, tá? No caso geral, né, de problemas de programação linear inteira, a gente precisa recorrer a outros métodos para garantir que as variáveis assumem, de fato, valores inteiros, tá? Então, ao longo dos anos, né, vários métodos foram propostos, certo? Para poder garantir que a gente chegue a uma solução ótima inteira. Tá? Dentre esses diversos métodos, né, os métodos que se consolidaram na literatura, que são os mais usados, certo? São o método Branch and Bound, né, e o método dos planos de corte, assim como uma mescla dos dois, certo? O método Branch and Bound ele pode ser mesclado ao método dos planos de corte, certo? Então, o método Branch and Bound ele é, de longe, o método mais usado para a solução de programação linear inteira. Então, olha só, pessoal. O método Branch and Bound, nós vamos fazer uma descrição geral dele, certo? A implementação dele particular, né, para certos problemas, tem uma série de detalhes que você precisa especificar, tá? Então ele é muito mais uma, digamos, uma estratégia de solução do que mesmo um método como se fosse uma receita de bolo, certo? Então ele não é um método em que você tem os passos muito bem definidos, certo? Ele é mais uma estratégia de solução, tá? Então, o método Branch and Bound, a gente pode dizer que ele consiste, né, na divisão sucessiva, que a gente chama de branching, né, do espaço de soluções, gerando uma árvore de subproblemas. Tá? Cada nó dessa árvore de subproblemas, né, corresponde a um subproblema, e cada subproblema é uma modificação do problema original que a gente quer resolver, certo? Representando uma região do espaço de soluções, certo? Então, cada subproblema representa uma certa sub-região, digamos, né, do espaço de soluções, tá? A gente utiliza um recurso dos limitantes, que são chamados de bounds em inglês, né, que vão nos ajudar, né, eles vão indicar aí se um determinado subproblema ele deve ser resolvido, né, ele deve ser investigado ou não, tá? Então, os limitantes, né, os bounds, eles são essenciais no método Branch and Bound. Tá? Por isso que o método se chama Branch and Bound. Né? Branch, né, de ramificar, e Bound, de limitar. Certo? A gente poderia traduzir aí livremente para o português como sendo o método da ramificação e da limitação. Tá? E a gente vai resolvendo, então, sucessivamente esses subproblemas, dos nós da árvore, né, até que toda a árvore tenha sido investigada. Tá? Então, ele é um método computacionalmente muito exigente, e dependendo do problema, ele pode mesmo assim não ser suficiente para a gente encontrar uma solução ótima em um tempo aceitável, certo? A gente vai discutir isso mais à frente na aula. De onde veio o método Branch and Bound? Né? Qual é a origem dele? Então, o que é considerado um marco, né, original aí do Branch and Bound, o artigo que
que origina o método branch-bound é esse trabalho aí dessas duas pesquisadoras, né? A Ailsa Land e a Alison Doig, certo? Então elas duas escreveram esse artigo aí na revista Econométrica, né? Aí no volume 28 da revista Econométrica, em julho de 1960, tá? Então, publicaram esse artigo, né? E esse artigo, né, ele é chamado aí, né, um método automático para a solução de problemas de programação discreta, certo? E o que é curioso aí desse artigo é que elas descrevem o método branch and bound, certo? Elas usam ideias que já estavam disponíveis na literatura, mas ainda não, essas ideias não tinham sido sistematizadas em um método, como elas chamam, um método automático, certo? Um método automatizado, tá? Para resolver, né, problemas de programação inteira, tá? E o que é curioso também nesse trabalho é que elas dão alguns exemplos, esses exemplos não são resolvidos em um computador, tá, eletrônico. Inclusive é um dos trabalhos, digamos, um dos trabalhos futuros que elas deixam no artigo é implementar o método em um computador, certo? Então, como lá na década de 60, né, os computadores ainda eram máquinas caras e com acesso muito limitado, então era muito comum que os pesquisadores eles propusessem métodos que sem chegar a implementar porque eles não tinham acesso a computadores, certo? Apesar disso, né, ao longo dos anos aí o método ele foi implementado, né, e hoje ele é um método padrão aí para praticamente usado por todos os solvers, né, de programação linear para resolver problemas inteiros. Então olha só, pessoal, qual é o primeiro passo no método branch and bound? Então o primeiro passo é a gente resolver o problema, nosso problema original, né, de programação linear inteira ou inteira mista, tá? A gente resolver relaxando as restrições de integralidade, certo? Então a gente simplesmente relaxa essas restrições e a gente resolve o problema como se fosse um problema de programação linear contínua, certo? Assumindo que as variáveis são valores em conjuntos de números reais mesmo, ou em intervalos da reta real, tá? Então o problema relaxado, né, em que a gente relaxa essas restrições de integralidade, ele vai corresponder ao nó raiz da árvore, certo? Então ele é o início da nossa árvore de busca aí no espaço de soluções, tá bom? Esse é o primeiro passo. Então vamos aqui direto para um exemplo, né? O método branch and bound, a melhor forma de apresentar o método é por meio de um exemplo, tá? Então imagine que a gente tem um problema de programação linear inteira que eu vou chamar de o problema original, certo? É o problema que a gente realmente quer resolver, né? Então um problema de maximização, maximizar aí uma função objetivo z igual a 9x1 mais 5x2 mais 6x3 mais 4x4, né? Um problema em 4 variáveis, e aí sujeito a essas restrições, essas 4 restrições, tá? Lineares, né? E lá no final, né, nós temos aqui as restrições de integralidade, nesse caso é um problema de programação linear chamado 0, 1 ou então binário, tá? Então, já que as variáveis assumem valores binários, tá? Então a gente pode chamar de problema de programação linear inteira 0, 1 ou problema de programação linear inteira binária, tá? Já que as variáveis elas estão restritas aí ao conjunto com esses dois elementos, 0, 1, tá? Então a gente começa, né, como eu falei, o primeiro passo é a relaxação inicial. Então a gente vai resolver o problema sem as restrições de integralidade, certo? Então nesse caso a gente vai substituir aquelas restrições, né, de que as variáveis têm que assumir o valor 0 ou 1 por esses intervalos, tá? Então vou permitir que as variáveis assumam o valor entre 0 e 1, valores fracionários, certo? Então as variáveis agora elas são contínuas no intervalo real 0, 1, tá? Incluo o intervalo aqui fechado, né? Então pode assumir valor 0, pode assumir valor 1, tá bom? Então essa é a nossa primeira o primeiro passo, né, do método branch and bound. A gente vai resolver esse problema relaxado, tá? Então, esse nome a gente chama também de relaxado porque a gente retirou aquelas restrições de integralidade, certo? Então quando a gente tem um problema de programação matemática em que a gente retira algumas restrições dele, né, a gente agora gera um espaço de soluções viáveis que inclui o espaço de soluções viáveis anterior, porque a gente retirou algumas restrições, certo?
Então, a gente chama esse problema de problema relaxado. Tá? A solução ótima do problema relaxado não necessariamente vai ser a solução ótima do problema original, né? Só se uma solução do problema relaxado satisfizer as restrições que eu retirei, né, do problema original. Tá? Então, nesse caso, se eu resolver esse problema aqui, que é um problema de programação linear, norma contínua, né, que eu posso resolver pelo método simplex, se eu resolver esse problema e a solução ótima dele, na solução ótima, as variáveis x1, x2, x3 e x4 forem exatamente 0 ou 1, né, ou seja, forem inteiras 0 ou 1, eu resolvi o problema. O problema está resolvido. Mas isso raramente vai acontecer, como eu já falei. Né? Então, isso aqui vai ser só o primeiro passo. Né? A gente vai resolver esse problema relaxado aqui usando o método simplex. Tá? Então, olha só, se vocês tiverem a curiosidade, né, de montar esse modelo aí no Excel, né, ou no Python e usar um solver para resolver, vocês vão chegar nessa solução aqui, ó. x1 igual a 0,833, x2 igual a 1, x3 igual a 0, x4 igual a 1, e o valor aqui da função objetivo, né, o maior valor aqui, z igual a 16,5. Tá? Então vejam que a gente chegou numa solução que não satisfaz as restrições de integralidade, que a gente tem uma variável aqui, a x1, que tem um valor fracionário, 0,833. Certo? Então não satisfaz a restrição lá de que as variáveis têm que ser binárias. Tá? Professor, mas não tem algumas alternativas? Será que tem alguma alternativa que a gente pode realizar, né, que a gente pode fazer? Por exemplo, arredondamento. E se a gente arredondar? Né? Então vocês podem ter a seguinte ideia, eu vou pegar esse 0,833 e vou arredondar para cima, arredondar para 1. Tá? Só que a gente vai incorrer em certos problemas. A primeira coisa é que, nesse caso, se a gente arredondar para 1, a gente vai violar essa restrição aqui do problema. Certo? Então a gente vai ter aqui x1 igual a 1, né, 6, x2 igual a 1 dá 3, 6 mais 3, 9, e x4 igual a 1, dá 2 vezes 1, 2, 9 mais 2, 11, que é maior do que 10, certo? E a restrição exige que o lado esquerdo seja no máximo 10, tá? Seja, né, tem que ser menor ou igual a 10, tá bom? Então, o arredondamento frequentemente não vai... Primeiro, ele não vai funcionar, em muitos casos, porque você pode gerar uma solução inviável, né? Assim como também ele pode gerar uma solução que não é ótima. Tá? Então, mesmo que seja viável, não há garantia de que a solução arredondada vai ser ótima. Tá? Olha só, agora a gente vai começar a entrar na noção de limitante. Né? Como eu falei, o limitante é um componente essencial do método branching bound. Certo? O método branching bound, sem o uso de limitantes, ele se torna uma mera busca exaustiva, certo? Ou seja, uma mera numeração completa das soluções, certo? Então, primeiro a gente vai começar com a ideia aqui de limitante superior, certo? O que é um limitante superior? A gente vai chamar de limitante superior para o valor ótimo aqui da função objetivo, o valor ótimo aqui, o Z asterisco, né? No caso, o valor ótimo do problema original, certo? Que é o Z asterisco. A gente vai chamar de limitante superior um certo valor aqui Z limitante superior, né, ZLS, para o qual o valor aqui ótimo do problema original, né, o valor da função objetivo ótimo aqui, Z asterisco, é no máximo o valor do limitante, certo? Então o limitante, o que ele me diz é, olha, no meu problema original, lá de programação linear inteira, o valor ótimo da função objetiva, ele vai ser no máximo o valor do limitante superior, certo? O limitante superior, ele vai, então, por isso que se chama limitante, né? Ele vai estabelecer um teto aí, né, até onde o valor da minha função objetivo pode chegar, tá? Então, olha só, no problema relaxado, né, a gente tem o valor da função objetivo na solução ótima do problema relaxado, né, da relaxação, que foi 16,5, certo? Então, esse 16,5, né, como é o valor ótimo da função objetivo do problema relaxado, né, esse é um limitante superior para o valor da função, o valor ótimo da função objetivo no problema original, certo? Então é um limitante superior para o valor ótimo aí do problema original, com variáveis inteiras, tá? Uma vez que a gente obteve esse valor, né, ele corresponde, né, à solução ótima do problema relaxado, certo? É um problema que tem menos restrições, né? Então a função objetiva ela pode variar mais, né, porque ela tem menos restrições, o espaço no qual ela pode variar é maior. Tá?
Beleza, pessoal. Então, a partir da solução do nó inicial, né, a gente vai partir então para o processo de ramificação, que é o processo de branching, né? Então, o branching ele consiste em subdividir o problema original em dois ou mais subproblemas, né? E essa divisão ela exclui a solução fracionária que a gente obteve anteriormente, certo? Então, a ideia é a gente subdividir o espaço e excluindo essa solução fracionária que a gente obteve antes, de forma que a gente não obtenha ela de novo, já que, né, ela é uma solução fracionária, tá bom? Então, olha só, no caso de variáveis binárias, né, uma forma natural aí da gente subdividir o problema é a gente escolher uma variável com valor fracionário, né? Então, dentre as variáveis que tem valor fracionário, a gente escolhe uma delas, certo? E a gente fixa o valor dela em 0 e em 1, gerando dois subproblemas, certo? Em um deles, a variável fracionária está com valor 0, fixo em 0, né? E no outro subproblema ela está com valor fixo em 1, certo? E assim a gente justamente exclui a possibilidade dela assumir o valor fracionário que ela assumiu antes, né? Então é isso que a gente vai fazer, olha só. No problema original só tinha uma variável com valor fracionário, que era x1. Então nesse caso a gente não tem alternativa, né? A gente vai escolher exatamente ela para ramificar, certo? Então a gente tem aqui o problema original, né? No nó inicial aqui da nossa árvore. Aqui a gente tem um limitante superior, que foi o valor aqui da função objetivo, o valor ótimo aqui da função objetivo no problema original, né? Na relaxação do problema original, certo? Que é 16,5. E aí eu vou gerar dois subproblemas. Eu vou ramificar aqui a minha árvore, né? Gerar dois novos nós aqui, filhos, né? Um primeiro nó no qual eu fixo a variável x1 em 0 e o segundo nó no qual eu fixo a variável x1 em 1. E aí eu gero dois subproblemas, tá? Nesses subproblemas, ó, por exemplo, no subproblema 1, eu substituo o valor da variável x1 por 0, certo? Então só ficam as variáveis x2, x3, x4, tá? Então aqui, como eu multipliquei por 0, né, ficou a função objetiva, ó, 5x2 mais 6x3 mais 4x4, certo? Aqui sumiu x1 também, né? Aqui a gente tinha também x1, deixa eu voltar para vocês verem, ó, nessa terceira restrição. A terceira restrição, ela tinha aqui menos x1 mais x3 menor ou igual a 0. Como eu substituí x1 por 0, né, ficou x3 menor ou igual a 0. Certo? Aqui nessa primeira restrição, o x1 eu substituí por 0. Aí ficou simplesmente 3x2 mais 5x3 mais 2x4 menor ou igual a 10. Tá? Então esse é o primeiro subproblema. Ó. E aí, claro, ele é um problema de programação linear inteira, né, que tem o x2, x3, x4, 0 ou 1. Né? E nesse subproblema aqui a gente fixou x1 em 0. No subproblema 2, a gente vem e fixa x1 em 1. Aí nesse caso, ó, a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem 9x1, né? Aí 9 vezes 1 fica só o 9 aqui, certo? Nessa primeira restrição, nós temos o quê? Eu vou voltar lá rapidinho, aquele slide. Olha só. A gente tem aqui 6x1, né? Aí 6 vezes 1, 6. Eu passo aqui pro lado direito, né? Aí fica 10 menos 6, fica 4. Aí vai ficar 3x2 mais 5x3 mais 2x4 menor ou igual a 4. Certo? 3x2 mais 5x3, certo, pessoal? Tem um erro tipográfico aqui, tá? Mais 2x4 menor ou igual a 4, certo? E assim sucessivamente, né? Eu substituo aqui x1 igual a 1 nas outras restrições também. Aí ficou um problema, né? Programação linear inteira, um subproblema, né? x2, x3, x4 aqui em 0, tá? Professor, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai resolver os dois subproblemas, o 1 e o 2, só que a gente vai resolver o quê? As relaxações deles, certo? Já que o que a gente sabe resolver é problema de programação linear, né? Contínua, certo? Então a gente vai resolver as relaxações. Então a gente vai mais uma vez relaxar esse subproblema 1, né? Permitir que x2, x3, x4 variem no intervalo 0, 1. Vou relaxar aqui o subproblema 2, permitir que x2, x3, x4 variem no intervalo 0, 1, certo? Ok. Então aqui nós temos a relaxação, né? Ó, relaxação de programação linear do subproblema 1, né? Então, x2, x3, x4 variando nos intervalos 0, 1, intervalo 0, 1, e o subproblema 2 com x2, x3, x4 variando aqui no intervalo 0, 1, certo? Então, resolver as duas relaxações, tá? Beleza, pessoal, olha só, se vocês tiverem curiosidade de implementar, né, e resolver, quando a gente resolver o subproblema 1, a gente vai chegar nessa solução, ó, x1 igual a 0, x2 igual a 1, x3 igual a 0, x4 igual a 1 e z igual a 9. Tá? Aí vocês, opa,
eu obtive uma solução inteira. Usando o simplex aqui, tá? E chegou a solução inteira, ó. Mesmo resolvendo a relaxação, né? O que é que a gente faz com essa solução inteira? A gente guarda, certo? Então, nós guardamos como nossa solução candidata ótima, certo? Então, a gente já tem uma solução, primeira solução candidata ótima aí, que é essa solução x1, 0, né? x2 igual a 1, x3 igual a 0, x4 igual a 1, com z igual a 9, certo? Ela é só a primeira solução inteira que a gente chegou, né? A gente vai guardar ela como candidata. A gente não sabe se ela é ótima porque a árvore ainda tem outros subproblemas para a gente investigar, né? Então a gente tem que investigar lá o subproblema 2 e talvez tenha que continuar ramificando a partir dele, certo? Então quando a gente resolver o subproblema 2, né, a relaxação dele, a gente vai chegar nessa solução, ó, x1 igual a 1, x2 igual a 4,5, 4 quintos, desculpa, x3 igual a 0, x4 igual a 4 quintos e z igual a 16,2. Aí qual é a conclusão que a gente chegou? Opa, a solução é fracionária, né? Não tem uma solução inteira, eu tenho duas variáveis aqui, a x2 e a x4, que são fracionárias. Então eu tenho que continuar a ramificar, certo? Então ainda não posso chegar a nenhuma conclusão aqui com relação a esse subproblema 2. Pode ser que se eu continuar investigando aqui a partir dele, eu consiga chegar numa solução inteira melhor do que essa. Porque vejam que o valor da relaxação aqui dele, ó, z igual a 16,2, certo? Então, a gente ainda tem, como o z aqui igual a 16,2 é maior do que esse z igual a 9, ó, a gente ainda tem uma chance aí de, se a gente continuar ramificando aqui no subproblema 2, a gente chegar numa solução melhor, uma solução inteira melhor, tá bom? Beleza, pessoal. Aí é que vem um outro conceito de limitante, que é o limitante inferior. Nós vimos o limitante superior, né? Então a gente tem agora o limitante inferior. É um conceito dual, tá? Ou seja, ele tem a mesma lógica aí, só que ele é, digamos, o contrário do superior, né? Então a gente chama de limitante inferior para o valor ótimo da função objetivo, né? Que sendo o valor ótimo z asterisco da função objetivo do problema inteiro, tá? Um certo valor aqui que eu vou chamar de z limitante inferior, para o qual o valor ótimo da função objetiva é sempre maior ou igual ao valor desse limitante inferior, certo? Então ele justamente é um piso agora para o valor, que ele vai dizer o seguinte, olha, o valor ótimo da função objetiva do problema inteiro, ele nunca vai ser menor do que esse valor, esse meu valor, certo? Que é o valor do limitante, né? Então olha só, como a gente tem uma solução inteira, né, com z igual a 9, certo? Essa solução ou ela é a ótima, né? Ou então vai ter uma melhor que ela, certo? Então esse z igual a 9 aí dela vai ser um limitante inferior para a nossa para o valor ótimo da função objetiva, certo? Porque ou ele é exatamente o valor ótimo, né? Ou então tem um melhor que ele, certo? Então ele é um limitante inferior aí para o valor ótimo da função objetiva, tá bom? A gente vai guardar esse limitante inferior, ZLI, tá? Pessoal, um conceito que é muito usado também em programação linear inteira, né, no branching bound, no caso, né, é o gap de otimalidade. Né? O que é o gap de otimalidade? A gente pode dizer que ele é uma espécie de medida aí da distância, uma medida percentual, né, da distância que a busca se encontra em relação à solução ótima. Tá? Então ela vai dar uma certa noção para a gente se a gente está perto do ótimo ou não. Certo? Grosso modo a gente pode interpretar dessa maneira. Tá? Então o gap de otimalidade ele é definido como a diferença entre os limitantes, né? A diferença do limitante superior e o limitante inferior, dividido pelo limitante inferior, certo? No caso aqui do problema de maximização, né? Então, quanto menor o gap, né? Ou seja, quanto menor essa diferença aqui, e é percentual que a gente está dividindo aqui pelo limitante inferior, né? Então, quanto menor o gap, isso passa uma ideia para a gente que a gente está mais próximo do ótimo, certo? A gente está, em princípio, a gente estaria mais próximo do ótimo, tá? Por exemplo, atualmente a gente tem um limitante superior e inferior na nossa árvore. Né? O limitante superior é 16,5 e o limitante inferior é 9. Certo? Então, o nosso gap de otimalidade aqui ele é 16,5 menos 9 dividido por 9, então 0,83. Tá? Então, isso é considerado, de certa forma, ainda um gap alto. Tá? Como se a gente estivesse ainda muito distante de obter uma solução ótima. Embora vocês vão ver que logo a gente vai obter uma solução ótima desse problema, porque ele é um problema pequeno. Tá? Mas, em geral, considerado um gap pequeno é quando você tem algo 0,02, 0,01, certo? Aí você é considerado que você está próximo do ótimo. Tá? Beleza, pessoal. Olha só.
O branching bound ele tem ainda mais um componente que é a poda da árvore, certo? Como eu falei, o branching bound, se você não usar o conceito de limitantes, ele se torna uma mera busca exaustiva, tá? Uma enumeração completa das soluções. Então, o que diferencia o branching bound de uma mera enumeração completa é a ideia da poda da árvore que a gente realiza a partir da informação dos limitantes. Certo? Então, a gente, de fato, não precisa investigar a árvore toda. A gente consegue podar, né, certos ramos dela, né, certos branches dela. Tá? Então, a gente pode ir, então, podando a árvore e aí a gente consegue chegar numa solução ótima sem investigar toda a árvore, certo? Investigando um percentual muito pequeno da árvore, certo? Em relação ao tamanho dela inteiro, né? Isso, claro, dependendo do problema. Alguns problemas é mais difícil você podar, tá? Tá bom? Então, ó, é possível podar a árvore de subproblemas de forma que, possivelmente, um subconjunto pequeno dos subproblemas precisa realmente ser resolvido. Tá? Então, a gente não precisa ir resolvendo todos porque a gente consegue podar a árvore. Tá? Quais são os casos em que a gente poda a árvore? Tem 3 casos mais comuns em que a gente consegue podar a árvore. Tá? Primeiro, se o subproblema for inviável, então interrompeu ali a árvore, né? Não precisa mais investigar. Então, você resolveu a relaxação do subproblema. Deu que não tem nenhuma solução viável para aquela relaxação, a árvore já podou ali, você já poda ali, não precisa mais continuar ramificando a partir daquele subproblema. Né? Uma segunda hipótese é se a solução do subproblema for inteira. Então, se você já chegou na solução inteira, você guarda ela, né? Se ela for uma solução melhor do que a que você já tem disponível, você guarda ela como uma nova candidata, a melhor, né? E aí você não precisa mais ramificar a partir dali, tá? E uma terceira hipótese é se o valor ótimo da relaxação em um nó, né, for menor que o valor da solução inteira atual candidata a ótima, certo? Ou seja, se for menor que o limitante inferior atual, certo? Olha só, se eu tenho um subproblema, né, eu resolvo a relaxação dele, o valor ótimo dele, né, o valor máximo dele, certo? Ele é menor do que o limitante inferior que eu tenho, e significa o quê? Significa que não vale a pena mais eu investigar a partir dali. Porque eu sei que a minha função objetivo, o menor valor dela é o limitante inferior, certo? Então aquela região ali da árvore não vai poder me gerar soluções inteiras melhores, certo? Porque a própria relaxação em si, o valor ótimo da relaxação, já é pior do que a melhor solução inteira que eu tenho, né? O melhor limitante é inferior, tá? Então, a partir dali eu já não investigo mais, eu já podo. Né? A gente vai ver no nosso exemplo numérico isso acontecer já já. Então, olha só, a nossa árvore está nessa situação. Né? A gente tem um problema original, né? A melhor solução até o momento que a gente obteve inteira, né? A nossa candidata ótima é essa, x1 0, x2 igual a 1, x3 igual a 0, x4 igual a 1, z igual a 9. Esse é um limitante inferior, né, para o valor da função objetiva. A gente ramificou, né, subproblema 1, subproblema 2. O subproblema 1 gerou uma solução inteira. Então a gente podou aqui o subproblema 1. Certo? Não precisa mais, né, ramificar a partir daqui. Né? E a gente guardou nossa solução aqui como solução candidata ótima. Tá? No subproblema 2, a gente vai continuar a ramificar. Certo? Então a gente vai ramificar a partir daqui. Aqui a árvore foi podada. A gente interrompeu aí a ramificação. Então vamos lá... Agora fazer o quê? Decidir como a gente vai ramificar o subproblema 2, certo? Então o subproblema 2, ele, voltando um pouquinho aqui, ele tem 2 variáveis fracionárias, a x2 e a x4. Tá? Aqui existe uma certa escolha, eu posso escolher tanto ramificar na x2 como na x4. E essas regras, né, de em qual variável ramificar são temas de pesquisa, pessoal. O pessoal fica tentando descobrir aí, dependendo do problema, qual é uma regra melhor para ramificar, certo? Se é uma variável que está mais fracionária do que a outra, digamos, uma que está mais próxima de 0 ou de 1, é melhor ramificar nela ou não, é melhor ramificar em outra, tá? Então o pessoal fica investigando essas regras. Aqui eu simplesmente escolhi de uma forma arbitrária, então eu escolhi aqui ramificar em x2. Então aqui no subproblema 2, ó, eu vou ramificar aqui em x2, fazer x2 igual a 0 e x2 igual a 1, né, e gerar 2 novos subproblemas a partir do nó aqui do subproblema 2. Ó.
O subproblema que eu chamei de 2.1 e o subproblema 2.2, certo? Esses são os nossos limitantes atuais, né? Superior, inferior e o gap. E aí, o que é que a gente faz agora, professor? A gente vai resolver o 2.1 e resolver o 2.2. As relaxações, né? Que eu tenho a relaxação do subproblema 2.1, né? Mais uma vez, agora ele só tem duas variáveis, né? x3 e x4. E as variáveis aqui variando no intervalo 0, 1, né? Vou resolver isso aqui usando o simplex. E a relaxação do subproblema 2.2, certo? Que eu assumo x2 igual a 1, né? No caso aqui, a gente tem... No subproblema 2.1, a gente tem x1 igual a 1, x2 igual a 0. E no subproblema 2.2, a gente tem x1 igual a 1, x2 igual a 1. Tá? Resolvo as duas relaxações. Então, tem aqui as duas soluções. Ó. A solução do subproblema 2.1 foi x1 igual a 1, x2 igual a 0, x3 igual a 4 quintos, x4 igual a 0 e z igual a 13.8. Tá? Então, olha só, o valor aqui ótimo da relaxação deu 13.8. Ele é maior do que o meu limitante inferior, que é 9. Certo? Então, ou seja, tem potencial aqui, se eu continuar ramificando aqui a partir do 2.1, tem potencial para eu melhorar a solução. Certo? Obter uma solução inteira, né? Melhor. Tá? No subproblema 2.2, eu também obtive uma solução fracionária. Ó, x1 igual a 1, x2 igual a 1, né, x3 igual a 0, x4 igual a meio, com z igual a 16. Esse z aqui também é maior do que o meu limitante inferior, então continua ramificado nele também. Tem potencial aqui para explorar. Tá? Pronto, está aí a nossa árvore. Ó. A árvore agora, ela agora eu tenho o subproblema 2.1, né, com z igual a 13.8, eu tenho o valor da relaxação, tenho o subproblema 2.2, com o valor da relaxação 16, aí eu posso tanto ramificar no 2.1 como eu posso ramificar no 2.2. Esses são os dois subproblemas abertos em que eu posso ramificar. E aí também existe uma escolha arbitrária aqui. Né? Eu posso escolher ramificar tanto no 2.1 como no 2.2. Eu escolhi aqui no 2.2. Tá? E aí que no 2.2 eu tenho uma variável fracionária, que é a x4. Não tenho escolha, né? Então eu vou ramificar nela. Então eu vou gerar mais dois subproblemas, né? Aqui o 2.2.1 e o 2.2.2. No primeiro, x4 igual a 0 e no segundo, x4 igual a 1. Certo? Então, nesses dois subproblemas eu tenho x1 igual a 1, x2 igual a 1, x4 igual a 0. x1 igual a 1, x2 igual a 1, x4 igual a 1. Certo? E aí ambos aqui são problemas, né, de uma variável só, que é x3. Certo? Beleza, ó, a relaxação do subproblema 2.2.1, que corresponde aqui a fixar x4 em 0, né? Ela é um problema de programação linear só na variável x3, certo? Quando eu resolver, eu tenho a seguinte solução, ó. x3 igual a 1 quinto, z igual a 15.2, certo? Então a solução aqui, o que? Fracionária, né? Quando eu resolver o 2.2.2, eu vou chegar a eu tentar resolver a relaxação, né? Eu vou ter um problema inviável, certo? Olha só, eu tenho aqui, nesse problema, as seguintes restrições, ó, 5x3 menor ou igual a menos 1, certo? Que significa o quê? x3 menor ou igual a menos 1 quinto, né? E eu tenho x3 que tem que estar entre 0 e 1, certo? Então como é que eu posso ter x3 entre 0 e 1 e x3 menor ou igual a menos 1 quinto? Tá? Então isso não é possível, né? Então eu tenho que esse problema aqui é inviável, né? Ele não tem nenhuma solução viável, certo? Então como ele é inviável, né? Eu vou podar a árvore aqui, né? Eu vou interromper a árvore, tá? Beleza, pessoal. Então olha só, a gente resolveu, né, o subproblema 2.2.1, deu uma solução fracionária aqui no x3, né? Que a gente tem aqui no 2.2.1 x1 igual a 1, x2 igual a 1, x4 igual a 0 e x3 deu fracionário, certo? E no 2.2.2 a gente chegou à conclusão que é inviável, né? Então a gente, aqui no 2.2.2, também poda a árvore, certo? Então a gente já podou aqui no subproblema 1, né? Porque chegou na solução inteira, e a gente podou também aqui no 2.2.2, certo? Porque ele é inviável, tá?
E aqui o 2.2.1 deu um x3 fracionário, certo? Então o que é que a gente vai fazer agora? A gente tem dois problemas abertos, né? A gente tem o subproblema 2.1 aberto e a gente tem o subproblema 2.2.1 também aberto, né? Aqui nós temos os valores das relaxações, né? Aqui usei 13.8, usei 15.2, né? E temos o nosso limitante inferior aqui igual a 9, tá? Então eu vou escolher aqui ramificar arbitrariamente aqui no 2.2.1. Eu poderia ramificar aqui no 2.1, mas eu vou ramificar no 2.2.1, tá? Só tem uma ramificação possível aqui, é pegar o x3 e fazer x3 igual a 0 e x3 igual a 1, tá? Então quando eu faço x3 igual a 0, aí aqui eu já chego numa solução inteira, né? Na verdade eu enumerei aqui uma solução, né? Eu não tenho uma nova relaxação, eu já cheguei na solução, que é o quê? x1 igual a 1, x2 igual a 1, x4 igual a 0, x3 igual a 0, tá aqui, x1 igual a 1, x2 igual a 1, x3 igual a 0, x4 igual a 0, com z igual a 14. A gente chegou na nova solução inteira, né? Com z igual a 14, certo? E quando eu faço x3 igual a 1 aqui no outro ramo, a gente tem x1 igual a 1, x2 igual a 1, x3 igual a 1, x4 igual a 0. Essa solução é inviável também, né? Então ela não é uma nova solução inteira, ela é uma solução inviável. Se a gente substituir lá nas restrições, ela está violando alguma restrição, tá? Então a gente chegou na nova solução inteira, ó, certo? Essa solução inteira tem z igual a 14. Ela é melhor do que a que eu tenho atualmente, né? A minha candidata ótima atual, ela tem z igual a 9. E nessa nova solução inteira eu tenho z igual a 14. Então agora ela vai ser a minha nova candidata ótima, certo? Ela vai assumir o lugar da anterior, né? Então, ó, justamente como o z dela, 14, é maior do que o da anterior, né, que é um limitante inferior, então essa é a nova solução candidata, tá? A gente faz o nosso novo limitante inferior ser 14, né? Certo? E aí, agora a gente pode podar partes da árvore se a gente olhar os nós para os quais o valor da relaxação for menor do que o valor do limitante inferior 14, certo? Qualquer nó que tiver valor de relaxação menor do que o valor do limitante inferior, ele pode ser podado da árvore, tá? Então vamos olhar a nossa árvore. Agora, tá aqui a nossa árvore, né? E aí o que é que acontece? Aquele subproblema 2.1 que estava aberto, né? O valor da relaxação dele é 13.8, tá? É um valor menor do que o limitante inferior, né, que a gente tem atual, que é 14. Ou seja, eu não preciso continuar investigando aqui a partir dele, porque eu não vou chegar numa solução inteira melhor do que a melhor solução que eu já tenho, certo? Que tem z igual a 14. Então eu podo aqui esse subproblema, tá? Podei aqui interromper, né? Então qual é o estado agora da nossa árvore, ó? Esse subproblema foi podado porque ele já gerou uma solução inteira. Esse subproblema aqui foi podado porque ele era inviável, né? Esses nós aqui são nós folhas, digamos, da árvore, né? São nós finais, nós terminais da árvore, né? Já que eles geram soluções inteiras. Essa solução aqui é viável, a melhor que eu encontrei até o momento. Essa aqui é inviável, né? Descarto, certo? E esse nó aqui foi podado também porque ele tem um valor de relaxação menor do que o valor do meu limitante inferior atual, certo? Então a nossa árvore aqui está totalmente investigada, certo? Não tem mais subproblemas abertos para investigar, tá bom? Então a gente chegou no término do branching bound, certo? Quando é que ele ocorre? Né? Quando a gente termina o branching bound, quando não há mais subproblemas, né? Ou seja, nós da árvore serem avaliados, não há mais subproblemas abertos, tá? A melhor solução candidata, né, que eu encontrei até o momento inteira, ela então é a ótima, certo? Então aqui a gente terminou o branching bound, tá? No nosso caso, né, a melhor solução que a gente encontrou foi justamente a solução ótima, né? Foi x1 igual a 1, x2 igual a 1, x3 igual a 0, x4 igual a 0 e z igual a 14. Até essa é a solução ótima, tá bom? Beleza, pessoal, olha só. A gente resolveu um problema, né, um exemplo aí de aplicação do branching bound, né? Vamos discutir aqui algumas considerações sobre o branching bound, tá? Então, olha só, ele é mais eficiente que uma simples enumeração completa, né? Que seria testar todas as soluções inteiras possíveis. Lembrando que se a gente aplicar um branching bound sem usar limitantes, acaba sendo praticamente uma enumeração completa, tá? Então a gente precisa dos limitantes para ir podando a árvore, certo? Então, embora ele seja mais eficiente, né,
Mesmo assim, a gente não consegue resolver qualquer problema com ele, né? Há problemas que podem demorar muito para obter a solução ótima, tá? O que a gente pode fazer, por exemplo, a gente pode interromper prematuramente o branching bound, né? A gente pode retornar à melhor solução candidata que a gente obteve até o momento, e a gente usa a informação do gap de otimalidade como medida de qualidade dessa solução. Certo? Ela pode até ser a ótima, mas a gente não tem como provar porque a gente não investigou, né, toda a árvore. Certo? Então a gente pode até encontrar a solução ótima logo no início da árvore, no início que eu falo, nos primeiros nós que você investigou. Tá? Mas o método, o problema, ele demora a provar, ele pode demorar a provar que é a solução ótima, porque para ele provar de fato, ele precisa que o gap de otimalidade chegue a zero, né? Ou seja, que ele investigue toda a árvore, certo? Então, pode acontecer da gente ter chegado na solução ótima, mas não consegue demonstrar em tempo hábil, né? Praticamente todos os solvers, né, o Cplex, o Gurobi, o CoinOR CBC, o GLPK, tá? Eles utilizam a variação do branching bound, certo? Então eles vão usar um branching bound aí mais sofisticado, né? Como a gente veio no exemplo, tem uma série de parâmetros do branching bound que você pode mexer, né? E isso tem um impacto na qualidade dele, certo? Na qualidade da sua implementação, tá? Então a gente tem parâmetros como a regra de ramificação das variáveis, certo? Quando eu tenho mais de uma variável fracionária, qual é a que eu escolho para ramificar? Tá? A regra de escolha dos subproblemas abertos. Eu vou fazer uma busca em profundidade, eu vou fazer uma busca em largura, né? Assim, eu vou investigar mais descendo os ramos da árvore, ou eu vou eu vou investigar primeiro os subproblemas que estão no mesmo nível da árvore, certo? A gente pode usar heurísticas para obter limitantes inferiores, certo? Então eu posso usar uma heurística para gerar uma solução inteira, uma heurística que não é o branching bound, né? Um método heurístico para a gente gerar uma solução inteira inicial que vai funcionar como limitante inferior. Isso é uma estratégia muito interessante, tá? Muitos solvers têm heurísticas dentro deles já embutidas. Então os solvers modernos eles usam implementações bastante sofisticadas, né? Implementações sofisticadas que mesclam o uso de heurísticas e a adição de cortes, né, que são restrições adicionais, que você vai reduzindo a região, né, o espaço de busca por meio dos cortes, certo? E essas implementações, né, melhoram o desempenho do branching bound. Tem outra questão é que modelos diferentes de programação linear inteira para o mesmo problema, modelos diferentes produzem relaxações com qualidades diferentes, certo? Então isso impacta o tamanho da árvore e o desempenho do algoritmo. Tá? Dependendo do problema, a relaxação, que é um modelo de programação linear inteira, né? Desculpa, um modelo de programação linear, ela pode gerar limitantes bons ou ruins, certo? Limitantes muito folgados, digamos, né? Limitantes fracos, certo? E aí a gente não consegue podar a árvore porque aqueles limitantes são muito fracos, certo? Eles não acabam não contribuindo para podar a árvore, certo? Isso depende do modelo, tá? Essa é uma área bastante ativa até de pesquisa, que é você conseguir você encontrar um modelo que gere relaxações melhores ou também encontrar restrições para um modelo já existente que tornam a relaxação melhor, tá? Enfim, pessoal, essa aula foi apenas uma introdução ao branching bound, só para vocês terem, né, uma primeira introdução, né, uma primeira aproximação ao método branching bound. Como eu já falei reiteradamente ao longo da aula, ele é mais uma estratégia de solução do que um método mesmo, certo? Existem várias formas de implementar ele tem muitos parâmetros, né, que você pode mudar nele, certo? Você pode desenvolver branching bounds específicos para certos problemas, tá? Então, em linhas gerais, o método ele é como a gente escreveu na aula, tá bom? Então, obrigado por assistir essa aula e até mais.